prezada gestante, prezados filhos nascidos e por nascer, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Miqueias diz que Deus é tão misericordioso que ele voltará a se compadecer do seu povo. Ele lançará no fundo do mar os pecados e terá compaixão de Abraão, como jurou aos nossos pais desde os tempos mais antigos. Como Deus prometeu a Abraão dar a ele uma descendência muito numerosa, apesar dos pecados daquele povo, Deus se lembra do juramento que fez a Abraão e vai ter misericórdia dele. Aquele povo é um povo que foi mau e por causa da sua maldade, ele foi levado para a Babilônia. Mas o Senhor vai fazer um prodígio maior do que aquele em que libertou o povo do Egito. Ao libertar o povo da Babilônia, ele vai fazer maravilhas com ele. As maravilhas que Deus vai fazer não são apenas trazer de volta para Jerusalém os que estavam deportados, exilados. Ele vai fazer conosco algo de melhor ainda. Ele nos vai livrar da escravidão do pecado para a liberdade da graça dos filhos de Deus. Por quê? Porque nós merecemos? Não, porque nós precisamos. Porque Deus é misericordioso, Ele não dá o que nós merecemos, que é o inferno. Ele dá aquilo de que nós precisamos, que é o perdão, uma nova chance. O Salmo 102 canta a misericórdia de Deus. O Senhor é indulgente, o Senhor é favorável, Ele perdoa toda a culpa. Ele te cerca de carinho e compaixão. A misericórdia do Senhor é grande. E é tão grande que São Lucas narra no seu capítulo 15 3 parábolas da misericórdia. A da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho perdido. Esta última é que nós lemos hoje no Evangelho. Esta história era de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai para repartir os bens dele como herança. Mas não pode, a gente não pode pedir herança de uma pessoa viva. A herança a gente só recebe depois que os nossos pais morrem. Mas aquele filho era apressado. Ele queria, antes que o pai morresse, a herança que lhe cabia. E o pai, que foi o que fez? Triste, dividiu os bens entre eles e deu a parte dele. E ele então foi embora, cheio de bens. E o que foi que fez com aquele dinheiro todo? Gastou. Foi para festas, gastou tudo e começou a passar fome. E aí ele foi procurar trabalho para sobreviver. Quem que empregou este rapaz? Um homem que o mandou cuidar dos porcos. Mas judeu não come porco, nem cuida de porco. Quando Jesus fala que este homem foi cuidar dos porcos, quer dizer que ele foi para um estado de degradação muito grande. E ele queria comer as bolotas que os porcos comiam, mas nem isso o patrão lhe dava. Então ele caiu em si e disse: quantos empregados da casa de meu pai, que não são filhos, são empregados, têm pão com fartura, e eu estou aqui passando fome. Já sei, voltarei para a casa de meu pai e direi a ele: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E assim ele foi caminhando em direção ao pai, todo envergonhado, todo maltrapilho. Só que enquanto ele caminhava, o pai que o avistou corria, porque o pai já estava preparado para recebê-lo com festa. O pai correu ao seu encontro, lançou-se ao pescoço dele, cobriu-o de beijos, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele iria dizer o restante, mas o pai não deixou. Depressa, trazei a melhor túnica para vestir meu filho. Ele estava todo maltrapilho, precisava de uma roupa nova. Colocai um anel no seu dedo. O anel significa que ele é herdeiro, que ele vai ter direito à herança, apesar de ter desmanjado tudo. Sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Um novilho gordo não se mata em qualquer situação. Uma delas era no casamento do primogênito. Ele não era o primogênito, ele era o mais novo, nem ele estava se casando,
Mas o pai quis fazer uma festança tão grande que chamou a atenção do filho mais velho, que estava no campo. Perguntou a um dos empregados: o que está acontecendo aqui? Porque ele ouviu o barulho de música, dança. É teu pai que mandou fazer uma festa porque recuperou o teu irmão com saúde. Mas o filho mais velho ficou com muita raiva e não queria entrar. Então o pai, que era humilde, saiu e pediu: filho, entra para a festa. Pai, eu te sirvo há tantos anos, nunca desobedeci a um só dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos? E quando chegou esse teu filho, que gastou os teus bens na prostituição, agora tu matas para ele um novilho cevado? Aí o pai disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Vamos agora explicar essa parábola. Quem é filho? Filho é aquele que recebeu do pai a vida. Qual é o nome da vida de Deus em nós? A graça. Filho é aquele que está em estado de graça. Esse filho tem como herança o céu. Todos nós, filhos de Deus, temos o céu como herança. Temos que esperar para recebê-la. Não podemos dizer: eu quero agora gozar, me divertir, aproveitar. Não. A nossa herança não é deste mundo e ela demora um pouquinho para a gente receber. Não devemos fazer como esse filho esbanjador, que é chamado de filho pródigo. Mas o filho mais velho, ele é um filho que nunca desobedeceu ao pai. Na verdade, todos nós desobedecemos a Deus, ainda que em faltas leves. Mas pode ser que ele nunca tenha cometido o pecado mortal, esteja sempre em estado de graça. E o pai confirma: é verdade, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Esse é o estado de graça. Quando Deus está sempre conosco e tudo que é de Deus é nosso, estamos em estado de graça. O filho queria que o pai tratasse a ele como os empregados. Quem são os empregados? Aqueles que não são filhos de Deus, mas Deus cuida deles. São esta terra, os astros e o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês. São criaturas de Deus, mas não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Esta vida é a graça. Um passarinho nunca pode ser batizado. Uma flor não é filha de Deus, nem será. A terra, os astros nunca vão poder chamar a Deus de pai, mas nós podemos. Mas Deus cuida deles, apesar de não serem filhos. O filho mais novo queria ser tratado ao menos como empregado do pai, mas o pai disse: não, você vai ser tratado como filho. Você estava morto pelo pecado, agora você reviveu pela graça. Agora vamos fazer festa, e a festa vai ser maior ainda, porque é a festa de alguém que estava perdido. Mas o filho mais velho não precisa de festa. Por quê? Porque ele está sempre em festa. O estado de graça é uma festa contínua. Por isso, haverá maior alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que perseveram. Como Deus é bom! Esta parábola mostra como Deus é de fato misericordioso, disposto a nos fazer recomeçar de novo. Ele não exige para entrar na igreja atestados de bons antecedentes. Se você foi mal, se você foi muito mal, se você foi mal durante muitos anos, o que importa é uma coisa: você está arrependido? Você não quer mais pecar? Então Deus perdoa você, seja pelo sacramento do batismo, seja por uma boa confissão, e você se torna uma nova criatura, com todos os direitos de filho. A misericórdia é boa, maravilhosa. Maria Santíssima canta a misericórdia de Deus, mas não devemos abusar dela. A gente abusa da misericórdia quando planeja pecar, contando que depois Deus vai perdoar. Isso é um abuso. A gente abusa da misericórdia quando usa da confissão para contar pecados que nós não estamos arrependidos, achando que Deus vai perdoar mesmo sem nós termos o propósito de evitá-los. Isso é um abuso. Mas sem abusar da misericórdia divina, devemos sempre nos aproximar dela, com confiança de que seremos atendidos. Judas ofendeu mais a Deus por ter se desesperado e ter se enforcado do que por ter traído Jesus.
Porque o pecado de desesperar-se da misericórdia de Deus é maior do que os outros. É um pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado nunca deve estar presente em nós. Vamos pedir a Maria Santíssima, Mãe de Misericórdia, e a São José, seu castíssimo esposo, que nos façam entender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.